Vamos agora ao nosso momento da palavra, que começarmos com a expectativa em que Deus vai falar ao nosso coração. Deus é bom e maravilhoso, e como Deus, o prazer dele é nos falar, e que nós devemos ter em mente que isso é um privilégio, saber que Deus quer falar conosco, e sabemos que nós precisamos ouvir Deus. Então é uma relação ímpar, onde Deus quer se manifestar e nós desejamos a manifestação de Deus. Pega lá então na sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Amém? Todos apanharam? Como você pega e acompanhe a palavra. Amém? Vamos lá? Sobre a parábola do rico e de Lázaro. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles o escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa-nos nesse momento com essa palavra. Encharca o nosso coração com a Tua vontade e o Teu querer. Tua presença é muito importante. Que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, acabamos aqui de ler a parábola do rico e do Lázaro. Há alguns que dizem que não é uma parábola pelo fato de o pobre ter o nome de Lázaro. E há outros que dizem, outros pesquisadores, que inclusive o rico também tem um nome. Então, para alguns não é uma parábola, para outros é uma parábola. O fato é que ela é uma sequência de parábolas. Quando Lucas coloca esse trecho aqui, esse texto, esse episódio, ele está relacionado lá com Jesus falando aos fariseus, com Jesus falando aos pecadores. E primeiro ele fala da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, depois ele fala do filho pródigo, depois ele fala do administrador infiel e agora ele fala do rico e do Lázaro. E nesses movimentos tem algumas chamadas. E um grande questão
que a gente pode destacar nessa sequência de parábolas é a respeito da figura do rico. Então você tem lá a questão do valor, a questão do dinheiro, a questão do rico, a questão do perdido, e aqui nós temos a questão de um rico, e a Bíblia enfatiza que ele tinha muito dinheiro, ele vestia como rei, e ele se dava ao luxo de fazer todos os dias uma festa. Então, para fazer uma festa, certamente ele tinha muita gente com ele. Só que a festa dele não permitia enxergar o Lázaro, que era já alguém muito pobre, e não era só pobre, ele tinha um problema também de doença, ele tinha feridas, e ele terminava sendo um atrativo para os cachorros terminavam vindo lamber suas feridas. E ele comia das migalhas, não necessariamente que ele tivesse acesso à casa do Lázaro. A questão é que tudo indica que ele ficava na porta. A comida que ia para o lixo, a sobra que ia para o lixo, Lázaro terminava comendo. E o Lázaro morre. E a Bíblia aqui, o texto diz que os anjos levam ele, assim como ele levou Enoque, levou Elias, também levam o Lázaro. E já o rico morre e é sepultado. Então teve sepultura, teve velório para o rico, e parece que não teve velório para o Lázaro. O Lázaro vai direto ao céu. E o Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Não faz parte aqui, eu não quero aqui trabalhar essa noite falando sobre o céu e sobre o inferno. Embora eu acredite nos dois, a Bíblia está muito recheada, é muito clara sobre isso. O que Jesus enfatiza, mesmo por parábola, tem fundo de verdade, tem lições que nós podemos aprender. Mas na verdade eu quero te chamar aqui, eu separei, destaquei aqui 12 pontos, 12 verdades, 12 itens para a gente poder trabalhar e fazer uma reflexão a partir deles, dessa situação. E a primeira que eu destaquei é: se eu gastar minha vida com festa, não terei tempo de ver a misericórdia dos outros. Se eu gastar a minha vida com festas, não terei tempo de observar a necessidade dos outros, porque a distração, ela me rouba de mim mesmo. O meu olhar, ele deixa de ser um olhar crítico. A palavra do Senhor diz que é melhor um velório e uma festa, porque no velório a gente faz reflexão do valor da vida, caminhos que a gente deve andar. Numa festa nós simplesmente gastamos. Tem gente que na festa faz viagem, perde sua consciência, usa o que não deve, faz o que não deve, gasta o que não pode. Então a festa é muito boa, mas desde que ela inclui até quem é necessitado. A festa é muito boa, desde que ela agrade o coração de Deus. Mas se nós gastarmos um tempo com festa, onde Deus não está presente, nós corremos o risco de humilhar, de massacrar, de tornar a pessoa na sua fragilidade mais frágil ainda, porque ela está perto de uma festa e ela não é convidada. Nessa festa tem banquete, tem alimento e ela não é incluída nessa festa. Que se sobrar para ela, é lá da lixeira, onde chegar alguma coisa. A esperança dela é que alguém jogue um sanduíche inteiro. A esperança dela é que alguém não goste do sanduíche para que jogue no lixo e essa migalha, esse pão possa chegar até lá. Não é difícil a gente ver na nossa sociedade, no final da noite, pessoas indo nas lixeiras procurando se alimentar, procurando comer. Então eu preciso eu tenho a liberdade de distrair, eu tenho a liberdade de ter festa, mas será que é interessante todos os dias fazer uma festa? Será que é interessante gastar a minha riqueza, desfrutar da minha riqueza com roupas caríssimas, como diz o texto aqui? É interessante ser rico para esnobar ou é interessante ser rico para compartilhar, para promover o crescimento, promover pesquisa, promover desenvolvimento, abrir portas de emprego, acolher os necessitados, criar ONGs onde os necessitados são acolhidos, onde a própria palavra diz que sempre haverá pobre, mas a grande relação nossa do mundo é que os pobres ficam pouco tempo como pobre, que eles tenham acessão, que eles consigam um dia fazer suas festas também, que eles possam agregar outras pessoas em suas festas. Que as festas que façamos nos permite olhar em volta da gente
e ver que a gente não é melhor do que ninguém, que apenas nós às vezes estamos no estágio de ter, mas que não nos torna melhor do que ser. Então é importante as nossas festas, mas esse olhar, que as nossas festas não nos tornem incapazes, tímidos para não ver, ou covardes ou orgulhosos, ou de tal situação que era, Jesus está falando para os fariseus, porque eles eram homens que amavam o dinheiro. O dinheiro na vida deles estava acima de Deus. Por isso que Jesus fala, vocês têm que escolher, ou vocês vão servir o dinheiro de vocês, ou vocês vão servir a Deus. Não dá para servir os dois, não dá para agradar a dois, não dá para agradar os dois. Ou eu sirvo a Mamon, ou eu sirvo a Deus. Que a gente possa escolher, nas nossas festas, ter a certeza que Deus está presente e que Ele certifica e que Ele se faz presente por meio de gente que é acolhida, de gente que é abençoada com a nossa festa. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria te chamar, a segunda verdade que eu diria assim, né, é melhor a festa do céu do que a festa da terra. Lázaro, o rico, vivia todos os dias fazendo uma festa na terra, no seu palácio, com seus amigos. Mas o final dessa história, quem vai para a festa no céu é o Lázaro. E é tão terrível o estágio final do rico, que ele chega a mendigar. Inverteu, a colheita agora dele foi mendigar, que apenas o dedo molhado de Lázaro pudesse tocar para refrescar a língua dele. Então o valor de uma gota de água, aonde o rico estava, valia muito. Talvez ele fosse capaz de dar toda a sua riqueza para uma gota de água no lugar onde ele foi parar. A festa no céu é muito melhor. A arte disso é fazer festa, ter momentos de distração, ter momentos de diversão, ter momentos de companhia, fazer festa, mas de modo que a gente também não perca a festa no céu, não perca o banquete no céu que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então é importante você. Pode se distrair, pode se divertir, pode fazer festa, mas saiba que a festa do céu é melhor. E se tem uma festa que nós devemos promover, é a festa do céu. É fazendo com que pecadores se arrependam e possam parar no céu. A outra que eu queria chamar a sua atenção é que precisamos de uma riqueza que não nos leve para o inferno. Conforme falei, é importante que você fique rico. É importante que você tenha um bom emprego, tenha uma boa casa, tenha um bom carro, tenha situações que melhorem a sua vida. Senão a gente ia preferir estar andando até hoje de carroça ou andando a pé. O mundo evoluiu, facilitou a nossa vida, mas não para nos afastar de Deus, para que nós pudéssemos melhor ter qualidade de vida, mas continuarmos conectados com Deus. O problema é quando eu começo a servir a riqueza, servir ao dinheiro e esqueço de Deus. E se eu esquecer de Deus e Deus não estiver comigo, eu não vou ter a garantia. Jamais o anjo vai me levar para o céu. Jamais eu serei levado para o céu. No final da minha vida tem uma bifurcação. E aí o que meu dinheiro vai me levar? Eu vou ter a opção de escolha? O meu dinheiro me deixa escolher ou eu sou escravo da minha riqueza? Eu nem consigo dormir direito. Eu perdi meus amigos. Ou os amigos que eu tenho, eles estão apenas com a minha riqueza. Se eu perder a minha riqueza, eu não tenho amigos. Eu posso me dar o luxo? Nós podemos nos dar o luxo de fazer como um administrador infiel? Que no seu último momento de decisão naquela empresa, para aquele empresário, ele preferiu abençoar os devedores do que trazer com ele o dinheiro. Veja bem, seria diferente se ele faz o seguinte: coloca X, mas me dá por fora X. Se ele tivesse feito uma caixa 2, mas ele não fez caixa 2. Ele simplesmente, se você deve 1.000, coloca 800.
Então ele reduziu o que cada um devia, acreditando na graça, que aquela pessoa teria um desconto da dívida, que amanhã iria lembrar dele. Essa arte de trabalhar com o dinheiro, trocar, preferir ter o amigo, ter a amizade, ter o respeito, ter a bondade, ter a amizade do outro, ter a companhia de Deus, ter a presença de Deus, ao invés de ficar com o dinheiro. Então, nas nossas escolhas, a gente ter a riqueza, mas de modo que as nossas riquezas não nos impeçam de ir para o céu. E eu só vejo uma possibilidade disso. A maneira que Deus estabeleceu para isso é quando eu entrego o dízimo. Na arte de entregar, de dizimar, de devolver o que é de Deus, eu estou dizendo para o dinheiro: você é o meu servo e eu sou o teu Senhor. Eu estou dizendo: Deus, tu és o meu provedor, eu sou o teu servo e tu és o meu dinheiro, tu és o meu Senhor. Então o dinheiro é meu servo e Deus é o meu Senhor. É nessa arte, então eu vou poder ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro e o meu dinheiro não vai me levar para o inferno. Tem uma máxima que eu aprendi que diz o seguinte, que nós devemos ganhar mais, querer ganhar mais, gastar pouco e compartilhar muito. Esse é o segredo, compartilhar muito, não adianta guardar. Quando eu for no momento final da minha carreira, eu não vou levar. Eu não levo meu dinheiro para o túmulo. Eu não levo meu dinheiro para a eternidade. Ele fica aqui, então ele é para ser usado aqui. Mas ele não pode lutar contra mim. Ele não pode me fazer cada dia mais ganancioso, mais avarento, mais ladrão, capaz de roubar. A gente vê gente que ganha muito dinheiro endividado. A gente vê gente que ganha muito dinheiro bolando planos para roubar. Com menor noção se o ato dele vai trazer prejuízo, se vai criar outros Lázaros. Tem decisões empresariais, decisões do mundo político, decisões do mundo econômico de quem já tem dinheiro, que termina criando Lázaros, fortalecendo a existência dos Lázaros, a manutenção dos Lázaros. Que o nosso dinheiro não impeça a gente de ir para o céu. Que o nosso dinheiro seja um mecanismo para colocar as pessoas que estão na festa conosco também no céu. Que se eles morrerem, eles sejam levados para o céu e não ir juntamente com o dono da riqueza para o inferno. A outra que eu queria destacar com você, número 4, preciso ser senhor da minha riqueza, de modo que ela não me impeça de ouvir os profetas. O rico, quando ele está no inferno, ele lembra que ele tinha 5 irmãos. Então ele pede para Abraão, para poder pedir Lázaro para ir até os irmãos e avisar. Ele pede: ressuscita o Lázaro. E vai até o Abraão, até meus irmãos, e fala para eles que existe o inferno, que existe o céu, e que eles devem ter cuidado, se arrepender dos seus pecados, para não vir para o inferno. Só que Abraão diz para ele: não adianta, eles têm lá os livros, os profetas, ele tem quem ele possa escutar, ele tem as leis, ele tem material, eles têm quem eles possam ouvir. Se eles ouvirem, a própria lei diz que se aproximarmos de Deus, ele se aproximaria de nós. Se eles escutassem, se arrependessem, por meio da palavra, por meio do entendimento, do conhecimento, daquilo que diria sobre o Cristo que veria. O caminho, olhar o caminho do Davi, olhar o caminho do Abraão, olhar o caminho do Moisés, olhar o caminho, a vida do José. O José foi alguém que acolheu o pobre, que usou de estratégia, alguém que teve sabedoria divina para fazer o Egito bancar o pobre, fazer o Egito dar manutenção, ser socorrista, por meio da graça de Deus, a presença de Deus na vida do José. Então, se eles olhassem para o José, eles se converteriam, eles não fariam festas onde levaria pessoas para o inferno.
levariam pessoas para a destruição das suas vidas. Eles fariam festa, banquete, para alimentar o pobre, ação social, ação de caridade, ação de socorro, onde as pessoas encontram Deus e têm uma vida plena. O problema é que amando o dinheiro a gente não escuta a verdade. Amando o dinheiro a gente não financia a verdade. Amando o dinheiro a gente esquece que a palavra de Deus é a verdade, que os profetas são verdadeiros, que tem uma verdade, que os profetas falaram de uma verdade chamada Jesus. Que por meio da palavra eu vou saber da sabedoria, a sabedoria que aponta para Jesus, que me faz viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida completa, me faz ser um ser completo, com valores certificados, autenticados por Deus, valores que me levam para o céu e não que me roubam do céu. Então, que o nosso dinheiro não nos impeça de ouvir os profetas, de ir para a igreja. Quantas pessoas nessa hora deixaram de ir para a igreja para cuidar de outros interesses? Quantas pessoas essa semana não teve nem um tempinho para Deus porque estão cheios de trabalho, estão gananciosos, querendo mais dinheiro, querendo mais lucro, esquecendo que nós não temos o controle da nossa vida, que basta uma decisão na economia do país e o rico pode ficar pobre. É muito volátil, a estabilidade financeira ela é muito volátil, então é melhor estar com Deus, porque se estivermos com Deus nós temos tudo, e se estivermos sem Deus nós não temos nada. Uma vida sem Deus é uma vida no inferno, uma vida sem Deus é uma vida de descontentamento, é uma vida de conflitos, de confusão. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas estão com uma doença e o seu dinheiro não pode comprar a saúde? Quantas pessoas têm um palácio, mas não têm um lar? Quantas pessoas têm cama das melhores você pode imaginar, mas não têm sono? Quantas pessoas têm tudo, mas não têm paz? A paz que Cristo dá, a paz que o Senhor Deus nos dá. A outra lição que eu queria que eu tiro aqui no texto é que quem manda muito na terra pensa que pode mandar também no inferno. O rico, ele chega lá cheio de autoridade. Ele fala assim: Abraão, manda. Ele não fala assim: Abraão, dá para o Lázaro ir até os meus irmãos? Então ele chega querendo mandar, porque aqui ele mandava. Ele mandava tanto e estava num nível tão elevado que ele nunca talvez abriu a janela da sua casa, nenhum momento precisou ir até a lixeira e ver que na lixeira não tinha só cachorros, que na lixeira tinha o Lázaro. Ele viveu de tal modo, numa vida tão imperial, tão lá em cima, tão altiva, que não percebeu, não se deu luxo, olhando para o próprio umbigo e não viu o mundo ao seu redor, não chorou. A sua festa o impediu de chorar, de clamar. E aí a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de fazer festa. Não tem problema fazer festa, às vezes precisamos festejar, nos alegrar, mas tem um tempo que a gente tem que chorar. Tem um tempo que a gente tem que olhar em nossa volta. Tem um tempo que a gente tem que obedecer. Não é só mandar, tem que obedecer, tem que baixar a cabeça. Tem hora que a gente tem que tomar postura, tem hora que a gente tem que tomar postura, mas tem hora que a gente não tem que tomar postura. Tem hora que a gente tem que agir com silêncio. Tem hora que a gente tem que agir com ação. Tem hora que a gente tem que agir com a reação. Mas tem hora que a gente tem que agir com a omissão. Para cada momento há um agir. Então não adianta eu pensar, porque aqui está bem, que na eternidade eu vou levar valores daqui. Os valores daqui não servem para lá. A forma de Deus ver não é a forma como nós vemos. A forma que nós pensamos não é a forma que Deus pensa. Daí a importância do Espírito Santo, de um alinhamento com Deus, de saber pedir o que Deus quer que eu peça, de interceder, de olhar para o outro, de olhar menos para mim, de gastar menos no meu tempo, no meu culto, menos tempo na minha oração pedindo para mim mesmo, mas gastar mais tempo pedindo pelo outro, intercedendo pelo outro, sendo um ser ativo em função do outro. Ser o Davi
que se coloca na brecha quando Golias está trazendo um caos. Quando ninguém tem coragem de enfrentar o Golias, o Davi se apresenta. Mas ele não se apresenta na sua própria força, ele apresenta na força do Senhor. Ele fala: Golias, tu vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, e hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Não é na força dele, não é no poder dele, não é na altivez dele, mas na dependência de Deus, sem desfazer da sua experiência em vencer o leão, em vencer o urso, sem desfazer da sua experiência de lutar pela causa do Senhor, de cuidar das ovelhas do Pai, de ser um bom pastor. Número 6. Se não ouvir, não tem como crer. Se não ouvir, não tem como crer. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o primeiro momento é os ouvidos. Ouvidos. A arte de usar os 2 ouvidos que nós temos, de ouvir, de escutar. Isso nos leva ao movimento para estabelecimento da nossa fé. Se eles não escutassem o profeta, não adiantaria, que eles não iriam crer. Podia até mesmo acontecer o milagre. Poderia o Lázaro ser ressuscitado, mas eles não criam, não iriam crer, porque eles não estavam preparados para ouvir. O básico de ouvir, o simples ouvir, não fazia parte da festa do rico. No rico não se enxergava, não se ouvia, só se olhava para cada um, só olhava para si. Alguns interessados no banquete e ele se achando o máximo em dar a festa. Ele se achando o máximo em usar roupas caras na luxúria. O prazer dele era desfrutar da luxúria, que a luxúria faz, nos roubando das coisas simples da vida. Se não ouvirmos a verdade não vai nos libertar. Temos que deparar com a verdade. E ela começa pelo meio dos nossos ouvidos, alcançando os nossos ouvidos. Número 7. No mundo sem Deus, uns têm muito, enquanto outros têm nada. Esse é o mundo sem Deus. No mundo sem Deus é cada um por si. Cada um luta por si. Cada um usa as suas armas, o seu jeito. É o mundo do inferno. É o modelo estabelecido pelo inferno. O mundo jaz no maligno. Cada um por si. Cada um faz o que for mais esperto. O mundo dos mais espertos. Onde a gente está caminhando que ser honesto é vergonhoso. Ser justo é vergonhoso. Confiar em Deus é vergonhoso. Ir para a palavra é antiquado. Ir para a igreja, servir a Deus, adorar a Deus, se curvar diante de Deus. Top é acreditar numa pedra. Top é amar a natureza. Pouco caso se fazer do Deus, do Criador da natureza. O próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que com o tempo o homem seria mais amante de si mesmo do que amante do Criador. A criatura seria mais adorada do que o Criador. Mas no mundo com Deus, onde Deus é adorado, há um equilíbrio. E esse equilíbrio ainda não está pleno, porque todas as coisas não foram restauradas. A igreja ainda não atingiu ainda a sua posição. A noiva ainda não está pronta. O noivo ainda não veio, não há o casamento. Por isso que ainda há essas discrepâncias. Ainda há esses desequilíbrios, mas não precisamos de depender desse dia para começarmos a estabelecer uma mudança. A gente pode começar desde já. O que nós podemos fazer para que os Lázaros que estão perto de nós, próximos de nós, sejam alcançados. Ainda que a gente não tenha roupa de púrpura, ainda que a gente não seja rico ou milionário, mas o pouco que nós temos, nós estarmos em condições de compartilhar, de acolher. Conheço pessoas que são pobres, mas vivem com a casa cheia. Conheço pessoas assalariadas, sei de pessoas assalariadas,
que sabe multiplicar os seus recursos, compartilhando. É o caso da viúva pobre, a viúva de Sarepta, que o profeta chega em sua casa, morrendo, e ele é acolhido. E o resultado, o acolhimento que ela dá a ele, salva ela também e muda a história dela. Então, no mundo com Deus é diferente do que esse mundo em que nós vivemos. O homem é menos egoísta, é menos amante de si próprio, ele é mais coletivo, ele é mais social, ele é mais humanizado. Na verdade, a relação com Cristo, ela é humanizada. Na verdade, Deus tem um carinho com o pobre. Por isso que a própria texto diz, a própria Bíblia diz que é mais fácil, né, um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ser salvo. Mas Deus é capaz de trabalhar o rico sem ele perder a sua riqueza, de modo que ele possa ser salvo. Basta ele ter o entendimento que ser adorador, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é melhor do que ter riquezas. E aí sim ele consegue convergir as suas atitudes de modo a não ter perto de si Lázaros com feridas e morrendo de fome. Quantas pessoas lutam pelo próximo? Fez em campanhas, tem a história, vai trazer pessoas que não tinham nada e conseguiu fazer mobilizações de socorro, onde muitos Lázaros foram alcançados. Outro ponto, número 8, que eu queria destacar com você, o nosso presente está diretamente ligado com o nosso futuro. Lá, no administrador infiel, no momento da sua reflexão, ele percebe que ele não sabia cavar, não tinha força para cavar, que ele tinha vergonha e que tinha uma saída para ele, tinha uma estratégia. Então, ele ainda deu sorte porque a experiência dele de vida, o caminhar dele, o deu sabedoria para ele poder tomar uma estratégia. Mas talvez ele se pensou tarde, talvez muito cedo, teria que ter buscado uma outra profissão, teria que ter pensado em uma outra alternativa, ao longo, sem roubar, mas pegando do seu salário e guardando, investindo, para que nesse presente momento de um risco de uma perda do emprego, ele tivesse como empreender seus próprios recursos, ou um outro caminho, ter investido sua capacitação, ter investido no conhecimento, ter investido de alguma forma, lhe garantindo uma segunda opção de profissão. Então, o nosso presente, o que nós estamos fazendo hoje, é hoje que nós fazemos. Não adianta estar no inferno. No inferno, o rico já não pode fazer mais nada. No inferno que o rico foi lembrar dos irmãos dele. Ele teve a vida toda com poder, podendo chamar, fazer culto em sua casa, trazer os profetas para sua casa, dar um banquete para os profetas, fazer como Zaqueu, descer da sua postura, deixar Jesus, procurar Jesus, encontrar Jesus, fazer com que Jesus entrasse em sua casa. E certamente Jesus entrando na casa dele, talvez os irmãos seriam alcançados. Mas ele só foi lembrar disso na tormenta. Às vezes o inferno é importante. Já não digo o inferno que a gente vai passar, mas as lutas e desertos do nosso dia a dia são pedagógicos. São recursos que levam a gente a baixar a bola, leva a gente a tentar. É na crise que a gente pode ter mudança, é na crise que a gente pode perceber a saída e perceber que tem coisas que nós podemos fazer que na festa a gente não consegue fazer. Na festa ele não conseguiu enxergar os irmãos dele, só foi enxergar no inferno. Então tem coisas que é para hoje, não dá para deixar, não dá para adiar. O relacionamento com Deus é contínuo, é todo o tempo, até porque Jesus vai voltar e a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão. Então eu não sei se é essa noite. Então eu tenho que estar todo dia me arrependendo. Eu não sei se eu vou ter oportunidade do ladrão da cruz, do que estava à direita de Cristo. Junto com Cristo, na crucificação, tinha uma esquerda e uma direita. O da esquerda começou a julgar Jesus, condenou Jesus. O da direita não, reconheceu que Jesus era Senhor e que tinha um reino. Eu não sei se nós seremos semelhante
ao da esquerda ou da direita. No final da nossa vida tem uma bifurcação e não dá para escolher lá. Depois de morto você não escolhe. Depois de morto, depois da festa, depois que acabou, passou tudo, depois de descer à sepultura, não dá para escolher. A escolha é feita em vida. A escolha é feita hoje. É hoje que eu escolho. Hoje que eu escolho. E talvez o ladrão da direita, ele tenha desviado, mas na sua essência, no seu espírito, em algum momento, ele aproximou de Deus. Em algum momento ele convidou a Deus para ser seu Senhor. E isso permitiu, no último momento de decisão, ele decidir corretamente. Talvez o outro homem vivia nos prazeres da vida. Roubar para ele não tinha problema. Tirar dos outros não tinha problema. Por isso que ele não conseguiu enxergar em Jesus. Por isso que ele se via condenado e usou também de condenar Jesus. A decisão é hoje. Porque eu não sei quando o Senhor vem. Eu não sei quando nós vamos deparar. A morte é real, o inferno é real, o céu é real. A morte é para ser odiada. A única morte que nos ajuda hoje, que a gente tem que antecipar, é a morte do meu ego, a morte do meu eu, a morte da minha carne. Por isso que quando a gente se converte, a gente tem que nascer de novo. O novo nascimento me coloca nesse estágio de programação, de preparação. Para quando Jesus voltar, eu vou reconhecer Jesus. Se eu não fiz isso, eu vou pensar que é um efeito sobrenatural. Algum episódio da natureza. Ou que é a manifestação de uma entidade que não seja divina. Aquela que ao longo da vida eu me relacionei. Eu não vou conseguir identificar Jesus voltando como Jesus. Para isso eu tenho que começar desde já. Trabalhar o novo nascimento. Eu tenho que abrir a porta da minha vida. Para que Jesus entre. Eu comece a me relacionar com Jesus. Comece a desenvolver uma prática de fé. Onde Deus vai cada vez mais ocupando o lugar. E o dia que a morte chegar, o dia que a senha for sorteada, mesmo eu sem ser voluntário, mas eu vou para o céu. Eu não vou ao túmulo e do túmulo e direto, aliás, eu vou para o túmulo, mas aí, num momento, a certeza que eu vou para o céu. E não eu ir para o inferno. Número 9. Somente o Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Na cabeça do rico, se Lázaro fosse lá e falasse do céu e do inferno, que o irmão dele estava no inferno, eles iriam se arrepender do pecado. Mas a ilusão dele, porque só quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. A obra máxima do Senhor, por isso que quando o Senhor ele é crucificado, e morre, vai ao inferno, lá ele toma a chave da mão do diabo e lá ele tira pessoas que estavam aguardando. Porque antes de Jesus existia o Hades e esse lugar era separado por uma parede. Então o pessoal de Abraão estava de um lado e o pessoal que não era de Abraão, ou seja, que não serviram a Deus, que não tiveram os homens ímpios, que jamais se relacionaram com Deus, jamais escutaram os profetas, jamais deram crédito à pregação. Por isso aí diz, quem deu crédito à nossa pregação? Os homens que deram crédito, que não deram crédito, estavam do outro lado, era separado. Mas quando Jesus vem, acabou. Agora não tem mais ninguém com Abraão. Jesus resgata todos esses homens e agora tem só o inferno. E a grande papel de Jesus a partir daí, desse movimento, é enviar o Espírito Santo, que agora passa a nos convencer, nos dá noção de pecado. A nossa salvaguarda da nossa vida, uma vida de sucesso, está relacionada com a noção de pecado. O que é pecado e o que não é pecado. E a arte de não deixar o pecado permanecer. Todos nós pecamos, a Bíblia diz. Se não falarmos isso, chamamos a Deus de mentiroso. Mas a arte é não deixar o pecado impregnar. É não deixar a sujeira, como a senhora do lar, que lava, né, que está cozinhando, e de repente começa a grudar ali, tipo uma sopa, ou mingau que ela está fazendo, e ela começa a mexer para que aquilo não grude no fundo da panela. Não podemos deixar grudar.
Temos que ter uma relação de pensamentos que só pode chegar até a cabeça, não pode ir para o coração. Porque a Bíblia diz que é do coração que procede os males da vida. Tiago vai nos falar disso. Então a arte de relacionar com Cristo é que o Espírito Santo me mostra o que é pecado. Ou me mostra, me convence que eu pequei. E aí me leva ao arrependimento. E o sangue de Cristo, a partir do momento que eu me arrependo, me purifica de todo o pecado. E aí eu sou livre. Então cada dia é um antivírus, cada dia é um processo de limpeza, cada dia é um novo estágio, um novo momento, um encontro com Deus e o restaurar disso. É o cotidiano que todo dia me leva a me olhar, a observar. Na minha oração eu faço como Davi: Senhor, sonda-me, vê em mim se há algum pecado. Que nesse movimento eu confesso, eu me arrependo e eu retorno ao local de purificação, de limpeza, de estar bem, de andar na presença de Deus. Então não basta um testemunho de alguém, não é alguém que morreu e ressuscitou, não é um milagre que vai me converter, que vai acabar com meus pecados, não é tendo uma grande experiência divina que vai me fazer santo. Não, vai ajudar na minha fé. Mas a questão de arrependimento, de eliminar, acabar com meus pecados, só se eu confessar. E quem me convence e me leva a esse movimento é a pessoa do Espírito Santo. Então por isso que é muito mais importante ter presente na nossa vida o Espírito Santo do que ter um grande milagre, do que ter um Lázaro ressuscitado. E é tão verdade que lá na frente Jesus ressuscita o Lázaro, por coincidência. O rapaz que é ressuscitado é o Lázaro. E em vez de converter os fariseus, aqueles homens que estavam escutando Jesus contar essa história, esse relato, ao invés deles se converterem, eles usam aquilo ainda mais para fortalecer o pecado que tinham dentro de si e resolvem crucificar Jesus. Um dos fatores para Jesus ser perseguido e crucificado foi o fato dele ter ressuscitado Lázaro. Gerou inveja no coração daqueles homens. Os religiosos sentiram inveja de Jesus. Então, muitas das vezes, o milagre pode causar, em vez de causar a transformação necessária, ela pode causar inveja no coração dos outros. O jovem, o filho pródigo, quando ele volta para casa, a volta dele para casa, que foi um milagre, ao invés de curar a família, curou o pai, os empregados, mas não curou o irmão. O irmão não quis entrar na festa. Então nem sempre o milagre vai mudar a nossa vida. É muito mais importante a experiência com Deus da sua maneira, do seu jeito, do que o milagre. É muito mais importante a experiência com a pessoa do Espírito Santo do que o milagre em si. O andar, o não ver, é desnecessário experimentar milagres. Basta ser cheio do Espírito Santo e ter um relacionamento com o Espírito Santo. É muito mais importante do que ficar buscando milagres. Ser cheio do Espírito Santo é muito melhor. Estar numa festa onde o Espírito Santo nos enche é muito melhor do que estar numa festa, num lugar onde a gente se embriaga com bebida, onde a gente se perde. Ou em lugares que a gente busca milagre, mas não buscam encontrar o Senhor do milagre, o Deus Todo-Poderoso. O 10º, o menor milagre pode ser mais importante do que o maior milagre. O simples milagre de você pedir Jesus para entrar em sua vida e ele entrar. O simples milagre de você ler a palavra e ela tocar no seu coração. O simples milagre de se render a Cristo, de sentir a presença de Cristo no culto, de sentir a comunhão entre os irmãos, a alegria do ambiente de congregar, o simples milagre de ler a palavra e ela falar ao coração, ou até mesmo um milagre invisível, de nunca ter experimentado um milagre, mas ter uma fé ativa, estar vivo, reto, correto, íntegro, de ter se entregado plenamente ao Senhor Jesus. O simples milagre de testemunhar de Cristo, de ser uma defesa do Evangelho, de defender o Evangelho.
é muito mais importante do que ver o Lázaro ressuscitado. O crer nos profetas, o crer na palavra de Deus, o amar a palavra de Deus como verdade, amar o Senhor Jesus, ser um adorador em espírito e em verdade, é maior do que o milagre de ver o Lázaro ressuscitando. 11ª, tem coisas que só podemos fazer enquanto estamos vivos. Depois de morto, não dá para fazer mais. Depois de morto, não dá para fazer mais. Temos que estar vivo para cuidar dos nossos irmãos. Temos que estar vivo para cuidar da nossa casa. Temos que estar vivo para cuidar da nossa família. Temos que estar vivo para cuidar da nossa empresa. Temos que estar vivo para cuidar daquilo que Deus nos deu. Temos que estar vivo para cuidar dos nossos, da obra do Senhor. O salmista diz que no mundo dos mortos não dá para louvar a Deus. A gente louva a Deus enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivos. A gente cuida da gente, da natureza. A gente cuida de nós mesmos, da nossa fé, enquanto estamos vivos. Nosso relacionamento, que vai definir o nosso destino, é hoje, é enquanto estamos vivos. Preferencialmente quando estamos com saúde. Preferencialmente quanto mais recursos nós tivermos, mais sabedoria tiver nos nossos recursos. Como nós lidamos com isso, mais coisas boas, melhores seres humanos nós seremos melhores, mais capacitados de fazer o bem, de amar, cuidar do próximo, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Cada um de nós tem um destino, e esse destino só pode ser seguido enquanto estamos vivos. O problema é quando nós gastamos o que era para ser gastado com o reino de Deus, gastamos com nossas vaidades e com nossos prazeres. Gastamos o tempo que era ser gasto com as coisas de Deus, gastamos com nós mesmos. Ou gastamos com nossa individualidade e esquecemos do nosso coletivo social. Esquecemos do nosso ambiente familiar. Gastamos tempo no individual em detrimento ao coletivo. Gastamos tempo com o natural em detrimento ao espiritual. Vivemos a nossa vida enquanto estamos vivos de qualquer maneira, sem saber que a eternidade, ela nos aguarda. E lá há uma bifurcação. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. E 12ª, que devemos temer o inferno. A Bíblia diz, na verdade, temer a Deus, né? Mas entender que o inferno existe. E que a gente deve fazer de tudo aqui para não ir para o inferno. Que se algum momento nós cairmos aqui num lugar que parece ser o inferno, ele é apenas uma mostra. Que a gente precisa de fazer existir os céus aqui. Trazer os céus para aqui. Mas de modo que ele nos garanta o céu eterno. A valorização dessa mensagem que Jesus quis falar aqui, aqueles homens, e o que ele pode falar para a gente aqui. Eu quero finalizar dizendo para você que Deus te ama, que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, e que esse plano é te tirar do inferno, que nesse plano é você ser um promotor de mais pessoas indo para o céu, e não ser aquele condutor que leva as pessoas para o inferno. Quer você seja pobre nesse momento, esteja em uma situação de pobreza, esteja numa situação de riqueza, qual seja a sua situação, Deus quer que você vá para o céu. E bom se você tiver qualidade de vida, não tiver feridas. Se a sua caminhada de fé, você está vivendo com feridas, você está vivendo com lutas, que Deus possa te visitar, te ajudar. Que não seja como Lázaro, que na sua vida não pôde experimentar a cura de Deus. Que na sua trajetória a única companhia que ainda teve com ele foram os cachorros. Que na trajetória os cachorros têm o seu próprio alimento. E o Lázaro não precise dos cachorros para companhia, nem precise das migalhas da mesa.
Que se tiver migalhas, seja apenas o suficiente para uma reflexão da percepção da grandeza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala da mulher que pediu Jesus para ser curado, um milagre, clamou por Jesus, e Jesus fala que ele não poderia tirar do judeu, não poderia tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, e ela diz, mas os cachorros comem da migalha que caem da mesa. No plano de Deus, nós não somos cachorros. No plano de Deus, não quer que haja Lázaros permanentemente, eternamente, que viva toda a sua trajetória, que haja mudança, que a sua vida de sofrimento, de dor, que Deus de fato tenha misericórdia, tenha cuidado de você, possa te ajudar a sair da ferida, da doença, da enfermidade. Possa te dar vida de festa agora, sem te impedir de ir para o céu. Que o Senhor possa nos movimentar nossa casa, movimentar nossa vida, nos ajudar a cuidar do que é nosso, de modo tal que nós agradamos o coração de Deus. O Senhor te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Fale com o Senhor, peça ajuda ao Senhor, faça uma reflexão se a tua vida, ela do jeito que você está vivendo, se fosse amanhã, se sua vida fosse uma vela e ela apagasse agora, para onde você iria? Quem vai te receber? E que legado você está deixando para as pessoas que estão ao seu redor? Você é apenas mais um na multidão? Você é mais um que concorda com a luxúria, com a bruxaria, com a maldição, com a maldade, com a ausência de Deus? Ou você é alguém que anda com Deus, que quer Deus, que deseja a salvação dos outros, que está disposto a investir na verdade para que milhares de pessoas sejam salvas, para que o plano eterno de Deus se cumpra, enorme família semelhante a Jesus. Estamos no plano de Deus, onde Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus veio na cruz, Jesus foi crucificado, derramou o seu sangue. Jesus passou por isso, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ele veio para nos resgatar da morte, nos desse vida e vida abundante. É o que eu queria falar para você. Troca a sua vida de miséria pela vida abundante do Senhor. Troca a sua vida de luxúria pela vida abundante do Senhor. Deixa o Senhor ser Deus na sua vida. Aprenda com Deus. Usa os recursos de Deus para ter dinheiro na sua vida, mas o dinheiro não ser passaporte para te levar para o inferno. Seu relacionamento com Deus, o seu dinheiro com Deus, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, ser um passaporte para te levar para o céu, onde Deus é exaltado, onde Ele é glorificado. No nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.